Ali ele deixou o seu rosto. Quem será o rosto de Elias? Tem alguém que tem uma resposta já aí comigo? Só para os irmãos saberem, eu sei que alguém poderá ter, não deve responder, né? Porque não quer errar. Eu gosto de responder que porque aí a pessoa está bom. Qual é a resposta? Alguém dos irmãos tem a resposta? Quem era o rosto de Elias? Fala que foi Elias aqui. O que é que os irmãos dizem? Geazi era o rosto de Eliseu. Era o rosto de Eliseu. E a Bíblia não diz que Geazi fosse o rosto de Elias. Era o rosto de Eliseu, né? Eu perguntei até o pastor Angela. Não, eu não sabia. Eu perguntei até o pastor Angela. E eu não soube quem era. Liguei para o pastor Simão. Ele foi avisado pelo tempo, né? Por agradecer, eles não sei. E alguns pastores assim, que a gente teve a oportunidade de esperar, dizer que era esse moço. Poderá ter sido Jéssica. E depois ele se pegou, né? Mas a Bíblia não dá referência, mas tanto é que nessa época aqui, o Eliseu nem era um tipo qualquer. Deixa para lá essas coisas que a Bíblia não revela, né? Mas ele deixou ali o seu rosto. Eu faço isso aqui uma mensagem. Eu faço isso aqui uma mensagem. Que nós não devemos deixar o nosso rosto no deserto. O pastor Jean tem alguns rostos que são seguidos aí, não causa decepção para eles. Porque se Deus for em depressão e deixar ele no deserto, vai ficar ali. E aí os próprios pais também. Não deixe o seu rosto no deserto, o seu filho. Porque eles confiam em você, você é o que quer para eles. Então não deixe no deserto. Demonstre que é mesmo. Pare ele, não abandone ele no deserto. Certo? Aí o versículo 4, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um símbolo e pediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um símbolo, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido em brasas, sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Essa é a tendência chamada. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Onde é que é esse Horebe, o monte de Deus? Alguém se continua a pesquisar? Onde é que é esse monte? É o mesmo Sinai. O monte Horebe é o mesmo Sinai. Era um caminho que Moisés desceu. Ele passa a dar um rebanho naquela região onde Deus o chamou e depois ele construiu ali fora. Por isso é bom, meus irmãos, se um dia puder em Israel, estudar a geografia para saber de distância, né? Os irmãos vejam que o Elias aqui, ó, saiu dali de Israel e atravessou a fronteira do Egito, né? E foi lá para o Monte Sinai de volta. Lá no meio do deserto. Lá em Deus fronteira. O rosto dele ficou aqui ainda dentro do território de Israel, antes da travessia do deserto ali, ele deixou o rosto dele ali. Ele comeu e bebeu e foi lá se esconder na caverna, lá no Sinai, mais propriamente. Vamos então ao comentário, irmãos, a ganharmos tempo, porque eu tenho bastante a comentar com os irmãos aqui na distância. Quem irmãos querem dar uma boa leitura rápida aí? Alguém das irmãs, irmãos aí, são bons professores, querem ler para nós a introdução? Muitas vezes ficamos tão fascinados com o livro sobre homens e mulheres de Deus que acabamos esquecendo que todos eram humanos. Passamos a enxergá-los como heróis e como tal acreditando que eles não tinham falha. Todavia, a Escritura mostra aos homens de Deus como de fato são homens fiéis, vigorosos, destemidos, corajosos e ousados, mas ainda assim humanos. Com Elias também foi assim. Ele foi um profeta que deixou seu legado na história bíblica como um gigante espiritual, um
servo de Deus em profunda convicção espiritual e consciente de sua missão profética. Por causa disso, enfrentou os soberanos, falsos profetas, e o coração de um povo dividido. Isso deixou uma sobrecarga sobre ele. E foi isso que fez aflorar a vida do profeta de Tisbe, todo o seu lado humano, frágil e carente da vida divina. Isso. Irmãos, obrigado, irmão. O que nós ouvimos aqui é justamente o que pode acontecer por cada um de nós, né? Sobrecarga, excesso de afazeres, de preocupações, e nós vivemos um tempo propenso a isso. Por isso, o crente deve se apegar muito com Deus e ter graça para administrar. Um dos problemas principais que tem levado a humanidade a essa estafa, irmãos, é a questão de não administrar direito o tempo. Nós vivemos num mundo globalizado, numa sociedade competitiva, aonde quem não estudar não tem mais mercado, não tem mais trabalho, aonde quem não trabalhar em produção não vai ter mais emprego, é obrigado a produzir para ficar empregado. E aí, tudo comprado, tudo adquirido, horário de aula, tudo regido por horário. E aí vem o problema que é, se tiver algum problema, televisão, a internet, são recursos e meios de comunicação que vêm nos agraciar e enriquecer a época em que estamos vivendo. Mas se não souber usar esses meios de comunicação, eles nos roubam o tempo. Eles nos roubam o tempo. Se eu chegar na casa de um crente e ver ele meia-noite com a televisão ligada, o filho na internet, ele está assistindo o jornal, fazendo um programa que não seja possível, mas é meia-noite, é dia de semana, os filhos na internet, e eu sei que outro dia ele tem horário de serviço, os filhos têm escola, eu digo que esse crente está sendo um insensato, está sendo imprudente, porque é meia-noite. Outro dia ele tem que levantar 6 horas da manhã para trabalhar, as crianças têm que levantar 6 horas, 6h30 para ir para a escola. E o que é que eles descansaram? Quanto tempo eles dormiram? Sendo que Deus fez a noite para dormir. Irmãos, a ciência e a tecnologia têm o seu benefício, mas o problema da luz hoje, que faz as pessoas virar turnos e trabalhar 24 horas por dia sem dificuldade, isso aí vai trazendo um esgotamento terrível, porque o homem não tem mais horário para descanso. Deus fez um dia para trabalhar, começou a entardecer, anoitecer, é hora de descansar, é para dormir. Uma pessoa que dorme cedo que eu digo 9 horas, ele levanta às 7 da manhã, sem dificuldade, às 6 horas da manhã, está sorridente, alegre, feliz, recomposto, né? Cai a energia no uso. Por quê? Porque ele descansou o suficiente. Ele se revigorou durante a noite. É para isso. Mas quem dormiu à meia-noite, 1 hora da manhã, ficou na televisão, na internet, ou fazendo qualquer coisa, tomando chimarrão, fazendo conversa, piada, né? E foi para casa outro dia que tem que levantar cedo, levanta com a cara que é o recurso velho de feira. Tá toda feia, todo crítica, e qualquer coisa já não vale. Por quê? Não está cuidando da saúde dele. Aí ele estressa, aí ele for na situação, os filhos aí fazendo outra coisa, não descansam direito, não tem como ter saúde. Então, isso nós temos que ter muito cuidado. Quem de nós deve cuidar? Vamos ali ao primeiro ponto. Elias, um homem como os outros. O primeiro subponto aqui diz assim: um homem espiritual. E Elias era espiritual? Claro que era espiritual, né? Quem das irmãs vai ler? Mãe, nós. Pode ler. Elias era um homem espiritual e vários fatos narrados nas Escrituras atestam essa verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus, e que conforme a tua palavra fez todas essas coisas. 1 Reis 18:16. Pode deixar a referência fora, só a leitura. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional. Ele era um homem de oração e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes.
espiritual, porque o desafio que ele fez dependia de uma intervenção divina de um milagre. Irmãos, sempre que nós estamos estudando sobre personagens da Bíblia, os irmãos nunca pensam que foi só para eles lá. Geralmente a nossa visão é Elias, meu Deus, Elias, o profeta de fogo, que aqui o comentarista ainda não fala do episódio do rei Acasias, que está no livro de Reis. Os irmãos lembram lá quando o rei Acasias havia caído no quarto alto, e aí ele estava lá no rei, chamou os servos dele, mandou lá Baal-Zebub, lá em Hebron, consultar para ver se ele ia morrer ou ia viver. E o anjo do Senhor apareceu a Elias e disse assim: ó Elias, o rei Acasias mandou mensageiros lá para Hebron a consultar Baal-Zebub para ver se ele vai morrer ou vai viver. Te encontra com eles no caminho. Manda eles voltar e dizer para o rei Acasias, pergunta para ele se não tem Deus em Israel para consultar. Quem vai consultar a Baal-Zebub? Deus vai em Hebron. Manda eles voltar, manda eles voltar. Aí a Bíblia diz que Elias subiu, lá no caminho onde eles vinham vindo, o mensageiro de Acasias. E quando Elias viu que eles vinham vindo, Elias parou ele e disse: onde é que vocês vão? Aí o rei Acasias está doente, estava assim por diante, e ele nos mandou a Hebron consultar a Baal-Zebub, um Deus ídolo, para ver se ele vai morrer ou vai viver. Então é o seguinte: vai de volta e diz para Acasias que Deus manda perguntar para ele se não tem Deus em Israel para ele consultar. Pergunta se não tem Deus em Israel. Ele está mandando consultar Baal-Zebub. Aí os outros mensageiros saíram de volta. O rei até se assustou quando viu que eles estavam volta doentinho, o rei de pé, certo? Ele estava doente como o rei. Já voltaram, o que aconteceu? Ele disse: um homem nos saiu ao nosso encontro ao caminho, e ele disse que Deus manda te perguntar se não tem Deus em Israel para te mandar consultar a Baal-Zebub, Deus de Hebron. Aí ele disse: como é que é esse homem? Olha, ele era assim, dessas características, veste de pelos, os cintos sobre os seus lombos. Aí ele disse: já chamou o capitão e disse assim: traz aí 50 homens, vou lá buscar o Elias. E o Elias ficou lá. Na ordem de mão. Daqui a pouco amarelou o soldado no caminho, e o capitão, os 50 chegaram. Eles disseram: homem de Deus, o rei manda descer. O capitão cheio de divisa, por exemplo, brilhando, né? E o Elias já disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tudo dos 50. Na hora, um escapou, alguém escapou que estava ali, foi correndo lá e disse ao rei Acasias: desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 que mandasse. Chama outro capitão. Veio outro capitão, repetiu-se a mesma história. Chegou lá, iluminado, e disse: homem de Deus, o rei manda descer. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tudo e deu 50. Lá escapou alguém que foi lá e disse: o rei foi o capitão e os 50 também. Ele disse: chama outro capitão. O homem, quando pega o temor de Deus, é estranho. Tem gente obstinada que não entende. Chamou o terceiro capitão, o terceiro grupo de 50. Esse, quando chegou lá, foi diferente. Oh, ele disse: eu é. Chegou antes de começar a falar com Elias, ele já se dobrou o joelho, já se prostrou. E disse assim: homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a dos meus 50 diante de ti. Porque nós ouvimos o que aconteceu com os outros capitães e com os 50 que eles vieram. O rei, em vez de emagrecer, o anjo do Senhor chegou e disse: Elias, pode ir com ele. E ele não mudou a mensagem. Lá foi o Elias. Capitão, não vou fazer uma coisa, nem vai ser tal, não vou fazer mais. Lá foi, chegou e entrou lá onde estava Acasias. E não rodeou, irmãos. Eu gosto de profeta de Deus que não fala por conveniência e não satisfeito ego de ninguém. Quando eu vejo só profeta que só falam bem de mim, amém porque falam bem de mim, Jesus, que está no meu coração. Agora, esse negócio de mim, querer me encher, me massagear, e querer fazer média comigo,